É muito difícil para qualquer filme de qualquer gênero se sustentar durante 1h30, durante 2 horas de projeção, apenas em torno de reviravoltas ou de revelações que têm o objetivo de surpreender o espectador. Porque essa estrutura acaba cansando muito rapidamente, a não ser que o filme esteja seguindo o seu fluxo aparentemente normal, para apenas guardar uma grande revelação lá pro final. Se essas revelações começam a ficar muito frequentes, o que acaba acontecendo é que a fórmula cansa, enjoa, e também a maneira muitas vezes artificial, muitas vezes forçada e conveniente demais de atingir esse efeito de enganar o espectador e de surpreendê-lo a cada 10, 20 minutos, meia hora que seja. No caso de Sharper, Uma Vida de Trapaças, que está sendo lançado pela Apple TV Plus no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, por mais que chegue um momento que realmente a gente não seja tão surpreendido pelas várias revelações que o roteiro faz até o seu final, porque quando você tá sempre esperando ser surpreendido e já tá pensando em todas as possibilidades, você acaba sendo menos surpreendido por motivos óbvios. Essa estrutura não deixa de ser divertida. Eu me diverti do início ao fim, tentando antecipar o que ia acontecer na próxima reviravolta, e isso é um grande feito de um filme que tem sim seus problemas, mas que eu achei uma delícia. O dono de livraria romântico Tom, Justice Smith, e a estudante de PhD Sandra, Brianna Middleton, se conhecem, saem e logo viram amantes. Até que o primeiro recebe uma surpresa que o coloca em rota de colisão com os golpistas Max, Sebastian Stan e Madeline, Julianne Moore. Um dos maiores trunfos do roteiro desse filme, que é escrito pelo Alessandro Tanaka e pelo Brian Gatewood, é que ele consegue se ancorar numa estrutura que é uma estrutura muito interessante, em que cada parte do filme tem o nome de um dos personagens, e o que ele faz basicamente é ir voltando no tempo ou às vezes avançando de novo para revelar quem realmente é a pessoa que a gente achava que sabia que era na sequência anterior, ou então o que ela realmente queria, como ela realmente atingiu certo objetivo, ou ela fez certa coisa que a gente tinha visto antes por um outro ponto de vista. Então a gente sempre tá saltando de um personagem pro outro para entender aquilo que esse personagem estava nos escondendo no restante da projeção. Como eu falei, isso acaba rapidamente nos treinando a sempre olhar para todo lado e pensar em todas as possibilidades para tentar descobrir qual é a próxima revelação. Isso faz sim com que as revelações fiquem cada vez menos surpreendentes, menos funcionais, inclusive, mas não tira o fator diversão do filme. Acho sim que em alguns momentos, e esse talvez seja o principal problema do filme, o roteiro depende muito que quando um personagem faz um plano, os outros personagens ajam exatamente do jeito que esse personagem tá planejando para que a história continue avançando. Então, muitas vezes, o filme depende de algumas coincidências, depende de algumas conveniências, que quando você tá num filme como esse, sempre pensando quem é quem tá de conluio com quem tá dando golpe em quem, você acaba sendo distraído, como quando você tá assistindo a um truque de mágica, você tá olhando pra algo que te faz pensar mais e você tá distraindo e mudando, né, desviando a sua atenção daquilo que tá do outro lado. E muitas vezes, nesse caso, é o que eu falei, né, é a ação de alguns personagens que não fazem muito sentido. Tem uma decisão, particularmente bem lá no final do filme, que é óbvio que eu não vou revelar, que a personagem da Julianne Moore acaba fazendo, que eu não tanquei, eu não comprei de maneira nenhuma, porque mesmo que aquilo que ela fez também, diga-se de passagem, exatamente o que outra pessoa queria, sem ter combinado, uma pessoa que era naquele momento adversário dela, ou seja, ela se comportou de uma maneira previsível demais aos olhos daquela outra pessoa, mas mesmo que aquilo que ela fez desse certo, não seria uma vantagem muito grande pra ela não, e eu tô falando aqui, vocês vão entender sem dar spoilers aqui, do dinheiro da fundação. Se o dinheiro realmente fosse pra fundação, não seria muito fácil ela ter controle sobre aquele dinheiro. Não é de forma alguma a mesma coisa que o dinheiro ser dela. Mas mesmo assim, como eu falei, a história te prende, e também as conexões que ela vai fazendo, por mais que os personagens em si, como eu já apontei nesses exemplos, não sejam os mais geniais do mundo, o filme acha que eles são muito mais inteligentes do que eles realmente são. Eu acho que as sacadas mais espertinhas
piadinhas que eles têm de conectar um personagem com o outro, e aí depois quando você acha que já sabe tudo sobre um, lá na frente vai ter uma outra revelação que vai jogar uma nova luz sobre as motivações, sobre a metodologia, sobre a identidade, sobre a personalidade, sobre a natureza desse personagem. Eu acho que são muito interessantes. Gosto da estrutura circular que faz com que a gente volte lá no final do filme para uma cena muito parecida com aquela longa sequência muito eficiente do date dos dois na livraria e nos arredores ali. Essa natureza circular da história é muito elegante, é muito eficiente quando você vai e volta no tempo, quando muita coisa acontece, uma história bastante rocambolesca, cheia de detalhes, cheia de reviravoltas, mas ela acaba voltando pro ponto inicial e com uma nova perspectiva. Isso eu acho muito, muito, muito esperto. É o que eu falei, é um filme que diverte, é um bom filme de gênero, mas é claro que quando você pensa em retrospecto, você vai achar alguns furinhos. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, não se esqueçam também de clicar no sininho para receber notificações de vídeos novos, sempre que eu lançar vídeo por aqui. E também, se você tiver interesse em dar um valeu demais para contribuir com algum dinheirinho aí pro canal, porque toda ajuda é bem-vinda. Eu vou ficando por aqui por hoje, um abraço, tchau!